Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Aleluias. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre herança espiritual. Amém? Diga para o seu irmão, você tem uma herança. É bom, né, saber que a gente tem uma herança. Ainda que não é a herança natural, a gente não tenha muita esperança numa herança natural. Nessa noite nós precisamos compreender que nós temos uma herança celestial, uma herança espiritual, uma herança abundante que Deus tem para nós. Amém? Deus quer nos conduzir para esse lugar, para essa herança. Amém, irmãos? Ela começa aqui nesse tempo. Amém? Porque muitas vezes quando a gente fala de herança espiritual, muitas vezes a gente só consegue imaginar algo que está por vir, algo que vai ser na eternidade. Mas há uma herança que nós precisamos conquistar ainda aqui, né, nessa terra, uma herança espiritual que nós precisamos conquistar ainda nesse tempo. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. E vamos ver o exemplo de Josué, que alcançou essa promessa, que alcançou essa herança. Amém? Então Josué capítulo 3. Diz assim: levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 1.000 metros, 800 metros. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus
e os jebuseus. Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante os dias da colheita. Então, quando eles molharam na beira das águas, os seus pés, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se numa muralha, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Amém? Amém, irmãos? Então esse texto aqui, não é quando Josué começa a assumir a direção do povo. Josué começa a conduzir o povo para entrar na terra prometida. Moisés havia morrido. Moisés era o grande líder. Moisés era o escolhido de Deus para conduzir o povo à terra prometida. Mas algumas coisas aconteceram e Moisés também não pôde entrar na terra. Então Deus levanta Josué. Amém? E aqui a gente começa a ver a postura de Josué. Na verdade, a gente precisa conhecer um pouco da história de Josué que vem antes disso. Como Josué andou perante o Senhor, como Josué foi fiel ao seu líder, a Moisés, o servo do Senhor, o profeta do Senhor, não é? E aqui ele recebe esta incumbência. Josué recebe, na verdade, esta unção para poder conduzir o seu povo, para conduzir o povo de Deus a essa terra prometida. Amém? Para acessar, para chegar a essa terra, tinha que atravessar o rio Jordão. E aqui Deus começa fazendo maravilhas, como ele disse, né? Santificai-vos, porque hoje o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. E quando eu estou falando de herança, eu estou falando disso também, da gente começar a viver e a desfrutar e ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? É disso que eu estou falando também. Quando eu estou falando de herança nessa noite, não é só do que eu vou receber, não é do que eu vou herdar na eternidade. Eu estou falando de algo que Deus tem nos dado, uma herança espiritual que Deus tem nos dado para fazer a obra dele, para cumprir os seus propósitos. Amém? Então, Josué começa dando algumas instruções, não é? Quando ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas no meio de vós.
Porque para ver os milagres de Deus, meu irmão, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos santificar. E santificação fala assim de você, de preparação, não é? De você se separar, de você preparar o teu coração para aquilo que Deus vai fazer. Isso fala de purificar o nosso coração, não é? Mas fala também da gente se fortalecer, da gente fortalecer a nossa fé, porque para ver as maravilhas de Deus nós precisamos crer, amém? Não é isso que a palavra diz? Se creres verás a glória de Deus. Então era mais ou menos isso que Josué estava falando, ó, se prepara aí a tua fé, meu irmão, porque Deus está prestes a fazer maravilhas. Vocês vão ver a glória de Deus. Então prepara o teu coração. Então quando a gente está falando de herança, nós temos que falar de preparação. Nós temos que falar de preparar o nosso coração, porque quando a gente vai para receber uma herança natural, a gente precisa, não é, acertar algumas documentações, algumas coisas, não é, legalizar algumas coisas. E no mundo espiritual também é assim. Para a gente receber uma herança espiritual, nós precisamos também nos preparar, nós precisamos cumprir algumas coisas. Amém? Para ver os milagres de Deus, nós precisamos nos preparar, precisamos nos santificar, para alcançar esta herança de Deus, essa herança que Deus tem para nós, nós precisamos nos preparar. Amém, irmãos? É uma herança que nós já temos. Essa herança já nos foi dada. Se você começar a estudar a palavra de Deus, essa herança já nos foi dada. Nós recebemos ela através de Jesus, pela obra que Jesus fez. Pela fé nós alcançamos esta herança. Amém? Amém? A palavra diz assim, e Ele nos fez, Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais, onde Ele está assentado. Entende essa parte da herança que fala de autoridade? Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Tá, mas e aí? Mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Eu me sinto tão fraco, como assim que eu tô assentado nesse lugar? Como é que eu me aposto disso? Como é que eu posso saber que isso se cumpriu na minha vida? Mas se prepare, porque essa palavra é para nos conduzir para isso, é para nos trazer instrução para isso na nossa vida, de como nos apossar dessa herança. Amém? Depois Deus disse para Josué, né? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso fala de uma herança espiritual também, não é que Josué herdou essa herança, não é? Essa autoridade que estava sobre Moisés, esta unção que estava sobre Moisés veio sobre ele. Porque quem fazia os milagres, os sinais, quem abriu o primeiro mar vermelho foi Moisés, que tocou com o seu cajado, o mar se abriu. Ele ia à frente, Deus estava com ele. De dia uma nuvem para proteger o povo do sol, do calor, e de noite uma coluna de fogo. Tudo isso era por causa da unção que estava sobre Moisés. E agora Deus mesmo está dizendo, não é, que confirma isso, essa unção sobre a vida de Josué.
Quando ele diz, como fui com Moisés, você com você. Amém? Hoje eu vou começar a engrandecer você perante todo o povo. Isso também está falando de herança, meu irmão. Porque Deus também quer nos engrandecer no mundo espiritual. Deus quer nos fazer grandes no mundo espiritual. Não para nossa glória, entende? Mas para a glória dEle. Porque nós precisamos alcançar estes lugares de autoridade, onde Deus vem e coloca uma unção sobre a nossa vida. É uma unção específica para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. E nós precisamos ter o conhecimento e o desejo de herdar isso. Amém, irmãos? Amém? Porque quando fala de uma herança natural, né? Todo mundo corre, né? As pessoas atravessam o mundo por causa de uma herança natural. Eu já falei quantos jovens não queriam ser, né? Respeitando, claro, o seu pai aqui, mas queria ser, né? Filho do Cristiano Ronaldo, né? Você pegar um jovem, né? Aí ele não sabe quem é eu não sei quem é meu pai, eu queria descobrir quem é meu pai. E se ele soubesse que ele era filho do Cristiano Ronaldo? Nossa, ele ia ficar desesperado. E agora que eu faço? Preciso ir para a Europa, eu preciso ir logo, eu preciso ir levar esse exame, levar esse exame de DNA, vamos dizer, né, que ele fez. Porque eu vou chegar lá e vou querer a minha parte, né? Se ele não quiser nada comigo, pelo menos a herança, a minha parte na herança eu quero. Mas e quando fala de uma herança espiritual, meu irmão? Por que nosso coração não vibra? Porque nós não temos o mesmo anseio, o mesmo desejo. Que negócio é esse? Eu quero saber. Porque aqui no mundo natural tem gente se matando por causa de herança. Mas parece que poucas pessoas se movem por uma herança espiritual. Porque estamos muito apegados com as coisas naturais. Porque nós estamos olhando apenas com os nossos olhos naturais. E quando eu falo de herança, eu estou falando de maturidade e de discernimento para começar a enxergar essa herança. Está entendendo? A importância disso, dessa palavra, porque nós precisamos adquirir maturidade, discernimento para falar, epa, agora eu estou entendendo. Eu quero essa herança. Só que agora não é para o meu ego. Essa herança não é para o meu ego, não é para satisfazer o meu ego. Essa herança é porque eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero que Ele seja honrado. Eu quero honrar essa herança, está entendendo? Eu não vou desprezar essa herança, porque muitos desprezam essa herança. Não tem gente que despreza? É como o filho pródigo, né? Me dá a parte nessa herança aí que eu não estou preocupado com ela. Eu quero curtir a minha vida. Essa herança é para me satisfazer. Amém? Muitos querem a herança para se satisfazer, né? Para os seus próprios deleites. Mas a herança espiritual é diferente. A herança espiritual não é para nos honrar, é nós que temos que honrar ela. Nós é que temos que honrar essa herança que Deus nos tem dado. Está entendendo a diferença? Então, Josué, ele herda essa herança espiritual.
Mas, sabe, meu irmão, essa herança, ela, apesar de já ser nossa, apesar de Deus já nos ter dado essa herança, nós precisamos conquistá-la. Não sei se você entende. Nós precisamos nos apossar dela. Amém? Nós precisamos conquistar e nos apossar dela. E Josué fez isso muito bem. Eu estava tentando entender esse processo todo da herança. Porque eu também quero falar aqui hoje sobre a unção. Porque sem a unção de Deus, você não consegue herdar essa herança, você não consegue viver essa herança, desfrutar dessa herança. Se você for ver a vida de Josué, havia uma unção sobre ele. Não é quando Moisés manda os 10 espias para ver a terra, espiar a terra? Josué estava entre eles, ele era um dos 12. 12 ou 10? 12, né? Um de cada tribo. E 10 voltam assim, falando, a terra é boa, mas tem muito gigante lá naquela terra. Nós vamos ser consumidos por aqueles gigantes. Mas somente 2 espias daqueles 12, Josué e Caleb, tiveram outra visão, tiveram outro relatório. E aí a palavra diz assim, porque houve neles um outro espírito. Havia outro espírito na vida de Josué. Está entendendo? Mas Josué alcançou esse espírito, e vamos chamar de unção, com muita fé e obediência. Porque na hora da batalha, ele estava lá à frente. Moisés dava o comando e diz, olha, nós vamos fazer assim, assim. Josué, prepara o exército aí. Hoje nós vamos sair para a batalha. E eu vou ficar lá no monte. Eu não vou na batalha, eu vou ficar no monte. Vou ficar com as minhas mãos estendidas para o exército. E a palavra diz que enquanto as mãos de Moisés ficavam estendidas para o exército, na direção do exército, o exército prevalecia. Amém? Então Josué era um cara obediente, era um cara temente, era um cara de fé. Ele era fiel à unção do seu líder. E isso foi conduzindo ele para essa unção maior, para alcançar esse espírito. Então, eu fui juntando as coisas e fui entendendo, mas Senhor, como é que chega na unção? Como que eu recebo a unção? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas eu fui entendendo que a fé nos conduz para a unção, e a unção nos conduz para a herança. Sem fé nós não alcançamos a unção. A unção é conquistada pela fé. Quando você começa a caminhar em obediência, quando você realmente começa a caminhar por fé, você vai caminhando na direção da unção. Chega uma hora que Deus te unge, Deus te capacita, e Deus te coloca uma porção maior. Amém? Está entendendo? E sabe, baseado no que a gente pode dizer isso? Naquela mulher hemorrágica, que foi ao encontro de Jesus. Quando aquela mulher hemorrágica, acho que há 18 anos, 12 anos, né, que fala que ela tinha gastado tudo, todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, e nenhum médico tinha resolvido o seu problema. Ela coloca no seu coração, eu vou buscar minha cura hoje. Eu vou na direção desse Jesus hoje. Se eu tocar nele, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E ela faz isso mesmo. E ela vai na direção de Jesus. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus diz, quem me tocou?
Os discípulos dizem: Senhor, mas tem uma multidão te tocando, te apertando, como o Senhor disse quem me tocou? E ele diz: mas saiu virtude de mim. E quando aquela mulher percebe, ela fica constrangida e ela declara que é ela, né? Ela fica toda envergonhada. Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé extraiu virtude de mim. A unção se extrai pela fé. A gente tira a unção de Deus, de Jesus, com a nossa fé. Caminhando, irmãos, não é só um toque, não é uma coisa mística, é uma vida de fé que vai te levar para a unção. Josué conquistou isso com fé e obediência. Está entendendo? É assim que a unção vem sobre a nossa vida. Então Josué era um homem que tinha a unção de Deus. E sabe, irmãos, sem a unção de Deus, a gente não consegue herdar a terra, não consegue alcançar a herança, a nossa herança. Você acha que um homem normal pode acreditar realmente que o rio vai parar, que o rio vai se abrir? Porque ele recebe aquela direção e aquela instrução, e antes de acontecer, ele fala para o povo: olha, vai acontecer assim e assim, o rio vai parar, o rio vai se abrir. Quando os sacerdotes pisarem na água, o rio vai se abrir. Sabe o que é isso? Unção. É a unção que nos leva à herança, que nos faz herdar a herança, que nos faz nos apropriarmos da herança. Amém, irmãos? Então não tem mistério, não tem segredo. É a fé que vai nos levar a tudo isso. A fé nos leva à unção, e a unção nos leva à herança. E isso é para todos nós. Deus não escondeu, não tem mistério, segredo nisso. É uma vida de fé que vai nos levar a isso diante de Deus. Amém? Então, tinha uma herança e tinha uma unção. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Fala da unção sobre a vida de Josué. E unção é também a presença de Deus. Não é só um poder, irmãos. A unção vem acompanhada da presença de Deus, porque é o próprio Espírito de Deus que nos unge. Então, essa unção, né, fala da mão de Deus sobre nós para realizarmos o seu propósito. A unção nos capacita para o chamado. E tem, né, costuma-se dizer, né, Deus capacita aqueles que Ele chama. Isso é uma grande verdade. Amém? Quando você atende o chamado de Deus e você caminha na direção dEle, Ele vai te capacitar. Pode ser que no começo você fale assim: mas eu ainda não estou preparado. Quando Deus te chama, parece que você ainda não está preparado. Mas quando você começa a caminhar na direção do chamado, Ele vai te capacitando. Amém, irmãos? Por isso é um caminho de fé. Por isso Josué alcançou isso, porque ele creu. Se creres, verás a glória de Deus. É caminhando de fé em fé que a gente vai alcançando isso. Não diz a palavra? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Unção tem a ver com a presença de Deus. Unção não é só o poder de Deus, mas é a presença dele. É Deus conosco, é Deus à nossa frente, é Deus
dando provisão nas nossas vidas. Amém? E assim, eu vejo que Moisés, ele foi, né? E é uma figura de Jesus. Moisés, ele foi um grande libertador do povo de Deus. Então ele é uma figura do que Jesus foi para todos nós. Amém? Moisés para tirar o povo da escravidão natural, e Jesus para nos tirar de uma escravidão espiritual. Mas Moisés simboliza o Messias, o libertador. E Josué, herdando a unção de Moisés, é como uma figura nossa, não é? Como igreja, herdando a identidade de Jesus como filhos. Amém? Josué, ele herdou essa unção de Moisés. Do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, veio sobre ele. E Deus trabalha com essas figuras, né? A palavra diz que o Velho Testamento é uma sombra do que ele ia fazer no futuro, do que ele ia fazer depois num tempo novo. Então Moisés simbolizava Jesus, e Josué a igreja. Josué representa a todos nós, herdando a terra, tendo fé, sendo obediente, sendo perseverante para herdar a promessa, para herdar a terra. Então, meu irmão, assim como Josué herdou a unção de Moisés, nós herdamos a unção de Jesus, porque Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos guia, não é? Nessa terra, que nos tirou da escravidão. Amém? Jesus, ele é para nós o que Moisés foi para aquele povo naquele tempo. Ele também nos tirou da escravidão, ele nos tirou das trevas, e nos levou, e nos deu uma herança, e nos deu uma terra celestial. Amém? Aquele povo recebeu uma herança, uma terra, não é terrena, não é Canaã, mas nós recebemos uma terra prometida celestial, espiritual. A palavra diz isso, não é? Então existe essa simbologia, essa representação. Então a unção, nós também herdamos a unção de Jesus. E Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele entra no templo, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então é desta unção que nós também recebemos. Nós temos parte nesta unção. Está entendendo? Assim como Josué recebeu a unção de Moisés, nós temos recebido desta unção que estava sobre Jesus, esta mesma unção para apregoar, não é, o ano aceitável do Senhor, que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus. Por onde Jesus andava, e quando diz que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, era um anúncio direto, expresso, que o reino de Deus era chegado. E Jesus mesmo diz isso. Quando João Batista, né, lá preso, ele manda perguntar para Jesus. João estava meio confuso na prisão. Ele manda perguntar para Jesus: és tu mesmo o Cristo, ou a gente há de esperar outro? E ele diz assim: olha, diga para ele: os cegos vêm, os coxos andam,
e aos mortos são ressuscitados. É chegado o reino dos céus. Sou eu, o Messias. Eu sou o Messias. Onde Jesus chegava, por onde Jesus andou, não é? O reino de Deus ia se estabelecendo. Então essa mesma unção que estava sobre Jesus está agora sobre nós. Esta é a nossa herança. Mas a palavra vai confirmar isso, né, em várias passagens, que esta unção está sobre nós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? Você acha que não é suficiente o que Deus está dizendo aqui? Que nós somos nascidos de Deus, nós somos gerados de Deus, e você acha que nós não temos a mesma porção dele? Nascidos de Deus, meu irmão, é como Jesus que nasceu no ventre de Maria, mas foi gerado pelo Espírito Santo. E ser nascido de Deus é o que aconteceu com Jesus no ventre de Maria. Lembra quando o anjo aparece para Maria, ele diz: o que de vós é gerado é do poder do Espírito Santo. Então nós também fomos gerados pelo poder do Espírito Santo. O mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria, também nos gera hoje para sermos nascidos de Deus. É isso que é ser nascido de Deus. E você acha então que nós não temos parte nisso, que nós não temos desse mesmo Espírito, dessa mesma unção? Então, dispensa outros versículos para confirmar essa palavra, essa verdade sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Traduzindo, né? O propósito maior de Deus é que nós realmente sejamos como filhos da luz nessa terra, como filhos de Deus nessa terra. É com essa autoridade. Amém, irmãos? Assim como Jesus pisou nessa terra como filho de Deus e demonstrou autoridade, nós também temos que fazer o mesmo. Ele nos deu essa herança, Ele nos deu essa porção. É isso que é estar assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então, meu irmão, essa palavra é para abrir os nossos olhos, é para nos despertar para essa grande herança que nós temos. Amém? É para nos tirar da cegueira, das trevas. Porque quando nós estamos nas trevas, a gente não consegue ver as obras de Deus. E como eu disse, se a gente não caminhar pela fé e não formos na direção dessa unção, meu irmão, nós nunca alcançaremos essa herança. Amém? A palavra diz assim: a unção, diga, a unção despedaça o jugo. Sabe o que é isso? É que a unção é que nós estamos, na carne nós estamos debaixo de jugo, de condenação. A carne é fraca, a carne está cheia de culpa, está cheia de, está contaminada. A carne não é das coisas espirituais, como diz a palavra.
Então, meu irmão, quando vem a unção na nossa vida, ela quebra o jugo, ela quebra a fraqueza, ela quebra a nossa carnalidade, a nossa humanidade, não é? A nossa limitação humana, para a gente poder viver o que Deus tem para nós. Amém? Amém, irmãos? Carne, jugo, né? O jugo da carne. Quando fala despedaça o jugo, quebra o jugo, é essa escravidão, porque a palavra diz assim que quem comete pecado é escravo do pecado, o pecado escraviza a gente, mas quando vem a unção, ela quebra o jugo, ela quebra o poder do pecado sobre a nossa vida, e você realmente pode agir como um filho de Deus, você tem autoridade. Amém? Então veja a importância da unção para alcançarmos a herança, a nossa herança espiritual. Amém, irmãos? Porque as coisas, não estou lembrando o versículo agora, mas fala que as coisas, a carne não pode herdar as coisas do Espírito. Amém? Amém, irmãos? A nossa carne, não na nossa natureza humana, a gente não consegue herdar as coisas celestiais, as coisas do Espírito. Por isso tem que vir a unção sobre nós, para a gente alcançar entendimento, para a gente ter discernimento, para os nossos olhos se abrirem, então a gente entende. Eu entendo isso, eu tomo posse disso, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. E aí Jesus tem que chegar para nós e dizer o que ele disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus, você não vai alcançar as coisas do reino dos céus. E o que é que o anjo, quando aparece para Maria, ele diz: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e você vai conceber e vai dar à luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. É o poder de Deus que pode nos gerar para Ele, meu irmão. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado de Deus, pelo poder do Espírito Santo, este vai alcançar as coisas espirituais. Esse pode herdar o reino dos céus. Está entendendo isso? Está entendendo a importância da unção para quebrar esse jugo, para quebrar essa nossa carnalidade, a nossa incredulidade? Eu sei, irmãos, é difícil andar pela fé. Fé é um fruto do Espírito, não é? Mas é através dessa fé que a gente vai caminhando e Deus vai gerando em nós esse novo homem. Amém? A palavra em vós implantada é poderosa para vos salvar. A palavra de Deus que foi implantada em nós, ela gera. A palavra em versão diz sêmen de Deus. É a palavra que entra aqui dentro e vai gerando esse homem espiritual. Amém? O poder de Deus, ele opera também através da palavra dele. Essa unção, meu irmão, é a palavra. Por isso que nós também temos que buscar a palavra. Vem a palavra, gera fé, que gera unção na nossa vida.
Amém? Vem a palavra e esse homem interior é fortalecido, ele vai caminhando na direção de Deus, até que a unção vai aumentando, até que a unção vem sobre a vida dele, e ele começa a andar no sobrenatural de Deus. Essa herança fala de um território, de uma terra de milagres, de sinais, de prodígios, onde Deus faz proezas. Nós precisamos alcançar esse lugar, meu irmão. A unção nos leva para esse lugar. Amém? Quando Jesus foi batizado no Jordão, veio o que sobre ele? O Espírito Santo. Veio como de uma pomba, veio sobre ele o Espírito Santo, e a partir dali, o Espírito Santo começou a guiar Jesus. Foi levado ao deserto, e ali começou os milagres. E assim também é na nossa vida. Precisamos dessa unção, porque essa unção nos guia. Essa unção conduz a nossa vida para essa herança. Amém? A palavra diz: a unção que recebestes permanece em vós, e ela vos ensina todas as coisas. Quando vem a unção, meu irmão, quando vem o Espírito Santo, você começa a entender, a discernir as coisas. Não se preocupa não, porque eu vejo muitas vezes as pessoas novas na fé, dizendo assim: eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo. É assim mesmo. Mas à medida que a unção vai vindo sobre a tua vida, ela vai te ensinando, ela vai te dando discernimento, você vai entendendo as coisas de Deus. A gente começa com mingauzinho, como Paulo disse: com leite vos criei, com leitinho espiritual. É leitinho, parece até que nem é espiritual, mas é espiritual, até que Deus vai nos dando uma comida sólida, para a gente viver coisas maiores, para a gente ver o poder dele na nossa vida, meu irmão. Está entendendo? Amém? Está entendendo a importância? Deus está nos dando aqui hoje esse mapa. Assim como Moisés instruiu Josué em tudo que ele tinha que fazer para herdar a terra, e depois de um tempo já não era mais Moisés, mas era um anjo, não é? Que ia falando com ele. Assim também Deus, assim também o Espírito Santo quer nos conduzir para essa herança, para essa terra. Não se sinta de fora, não despreze o dom que há em ti, como diz a palavra. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze a obra que Deus fez pela tua vida. Não diminua o dom de Deus que está sobre a tua vida. Não receba em vão a graça de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, o poder de Deus foi muito grande derramado naquela cruz. E nós não podemos receber em vão a graça de Deus, ou a obra que Ele fez por nós. Não despreze a tua herança. Amém? Aleluias. A unção é a presença de Deus sobre nós. Onde Deus está, acontece milagres. Onde Deus está, acontece maravilhas. Onde Deus está, o poder das trevas é vencido, é destruído. É assim que acontece, meu irmão. Essa é a nossa herança. Amém? Essa é a tua herança. Nós estamos falando de herança aqui nessa noite. Estamos falando de como conquistar essa herança nessa noite. É combatendo, não é? Como Paulo diz, o bom combate da fé. Como Josué começou lá nos bastidores,
começou lá, talvez ninguém nem conhecia, nem sabia direito quem era Josué, meu irmão. Ele também começou pequeno, ele talvez começou com uma fé pequena, mas um dia a fé de Josué se tornou grande, e a unção de Deus também se tornou grande na vida dele. Está entendendo? A ponto de Josué, eu creio que Josué fez obras maiores que Moisés, porque Josué numa batalha, que Deus tinha instruído eles a batalharem, o exército inimigo era muito grande, e aí o dia já estava se acabando, o sol já estava para se pôr. Sabe qual foi a oração de Josué? Senhor, ele disse: sol se detém, e lua, para onde você está. E o dia se estendeu para que eles terminassem aquela batalha. É muito louco isso, meu irmão. É muito louco isso. Ah, mas será que isso aconteceu mesmo? Se você for pesquisar, você vai ver que os cientistas confirmam que houve realmente isso, que houve um desencaixe no tempo do sol. Está entendendo? Porque quando conforme você vai crendo nas pequenas coisas, quando você consegue ser fiel nas coisas pequenas, Deus te coloca sobre coisas grandes. Pode ser que parece uma coisa boba, né? Mas você andou, caminhou naquela direção, você obedeceu, você orou e Deus te deu, respondeu, você teve uma experiência. Pode ser uma coisa pequena, mas você vai caminhando e crescendo e vai alcançando coisas maiores. Não despreze o dom que há em ti. Vou falar o que Paulo disse para Timóteo, né? Não despreze o dom que há em ti, Timóteo, que foi dado por imposição de mãos. Mas hoje eu estou falando aqui de dom da fé que você recebeu, porque foi dado a cada um de nós uma porção de fé. Então não deixe o inimigo lançar essa mentira na tua vida e você dizer assim: eu não tenho fé. Eu saí com defeito de fábrica, eu não tenho fé. Eu não vim com esse acessório. Não, a palavra diz que Deus repartiu a cada um uma porção de fé. Mas Ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é despertada em nós pela palavra de Deus. Quando a gente começa a ouvir Deus, a nossa fé se desperta, é despertada dentro de nós. E aí a gente começa a fazer as obras da fé. Amém, meu irmão? Então nós estamos falando aqui de deixar a nossa visão humana, terrena, e se atentar para uma herança celestial, espiritual, que é para esse tempo e para o tempo vindouro. É para viver o que Deus tem para você nesse tempo e também garante a sua eternidade. Amém? Amém, irmãos? E dizermos como Abraão, né, que disse assim, olha, que Abraão disse que apesar dele ter sido o primeiro a herdar essa terra, né, antes desse povo aí, Abraão já andava por aquela terra prometida. Mas a palavra diz que Abraão, ele não andava como se fosse dele aquela terra. Ele andou como peregrino. Ele habitou em tendas, ele morava em tendas, ele não construiu nada fixo naquela terra, porque Abraão esperava por uma cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Está entendendo isso? Essa mesma fé, essa mesma visão
que Josué teve, que nós precisamos ter, para herdar essa promessa que Deus tem para nós, para herdar essas coisas espirituais que Deus tem para nós. Nós precisamos ter essa visão. Amém, meu irmão? Nós precisamos nos atentar para isso, não atentando para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, falando de coisas, de olhos naturais, de uma visão natural, porque as que se veem com os olhos naturais são passageiras, mas as que não se veem são eternas. A fé vai levar a gente vai abrir os nossos olhos para ver o invisível. Acho que fala isso de Moisés, quando Deus chama Moisés lá no Egito, fala que Moisés, ele preferiu o opróbrio de Cristo, ele preferiu abrir mão da sua herança, da sua riqueza no Egito, as riquezas do Egito, preferindo o opróbrio de Cristo, porque ele viu aquele que é invisível, porque ele viu pelos olhos da fé. Lá já naquele tempo Moisés já estava enxergando isso. Depois veio Abraão também, que enxergou e foi o primeiro a ver a obra de Jesus. Não sei se Moisés viu também, né? Porque fala que ele preferiu o opróbrio de Cristo. Mas você está entendendo, meu irmão? Onde essa fé pode te levar? Aonde essa fé pode te levar? Porque essa fé não é qualquer coisa. Essa fé não é uma coisa mística sua. Essa fé, a palavra diz que é dom de Deus. Ela veio lá do alto. É a única coisa que nos conecta com Deus. É a única coisa que nos conecta com o Espírito Santo e nos conecta com a herança que Ele tem para nós. Amém? Então nós precisamos, não podemos desprezar o dom que há em nós, que é essa fé. Não despreze. Mas é tão pequena a minha fé. Eu tenho que me importar tanto assim com a minha fé. Eu tenho que me importar tanto assim com a minha vida espiritual. Parece que eu não sou grande coisa. Parece que não é grande coisa a minha fé. Mas é o dom de Deus. E é a única coisa que faz você entrar no reino dos céus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas nós somos justificados pela fé. É a única coisa que faz o homem entrar no céu. Que foi o que fez aquele ladrão na cruz entrar no céu, não foi as obras dele. Ele era ladrão e estava sendo morto por isso. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É essa fé, por isso não despreze a fé que há em ti. Não despreze a fé que há em ti, porque ela é poderosa para te guardar, para te conduzir à eternidade e aos propósitos de Deus, a esse território de milagres que Deus tem reservado para nós. Amém, meu irmão? Então recebe essa palavra nessa noite. Entenda a importância de cada uma delas, da fé, da unção e da herança. Mas uma depende da outra. Uma coisa depende da outra. Amém, irmãos? Mas a certeza é que Deus quer ungir cada um de nós. É a certeza que, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a promessa. Se creres, certamente a unção de Deus vai vir sobre a tua vida, porque ninguém pode ver a glória de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, Deus tem reservado isso para nós. Todos nós temos acesso. Todos nós precisamos desejar ardentemente essa herança. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.